Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar 1 Reis 22 e a pergunta é: Deus organiza mentira aos seus profetas ou aos profetas? Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que tem dado. Nos ajude a entender a tua mensagem. Vamos em nome. Amém. Então, vamos fazer a leitura e começa dizendo: Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Não houve guerra entre Síria e Israel durante 3 anos, né? Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Então, Josafá foi lá e foi visitar o rei de Israel. Logo que ele chega, né, o rei de Israel diz aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Ou seja, não estamos fazendo nada para retomar Ramote de Gileade da Síria, né? E aí ele pergunta a Josafá. Então veja, toda a iniciativa para tudo isso começa com Acabe, né? Aí ele fala, então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Né? E aí Josafá responde: Olha, eu sou como você, o meu povo é como o teu povo, ou seja, nós somos um só. Então se você for, eu vou. Só que aí Josafá fala assim: Olha, só que vamos consultar a palavra do Senhor primeiro, né? Fez um pedido, né? Ele estava disposto a trabalhar com o rei de Israel, mas ele falou: mas vamos consultar o Senhor primeiro. E aí o rei de Israel mandou reuniu 400 profetas. 400. Lembra da história de Elias, né? E os profetas de Baal. Ele reuniu 400 profetas e perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então veja, Josafá fala: Vamos consultar ao Senhor. E aí ele chama 400 profetas e deixa Micaías de lado. E aí Josafá pergunta, porém ele pergunta: Olha, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então veja, a história já começa a ficar estranha aqui. Estranha em que sentido? Josafá conhecia a natureza desses profetas, desses 400 profetas. Josafá provavelmente sabia o quanto essas pessoas que eram consideradas profetas estavam compromissadas ali a falar o que o rei queria ouvir. E aí ele fala: Não tem mais ninguém para consultar? É como se ele estivesse dizendo assim: Cadê o Micaías? Onde está o Micaías? Como se ele estivesse dizendo exatamente assim, né? Ele fala: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Já tinha 400 profetas ali. Por que ele faria esse pedido? Porque ele não confiava nesses profetas. Então, isso me parece assim, quando a gente vai enfatizando, começa a marcar determinados trechos na história, quem está falando, o que está sendo falado, a gente percebe isso, né? Que já começa aqui, ou seja, Josafá, aqui me parece um grande indício de que Josafá não confiava nesses homens. Ele fala: Não tem mais nenhum outro profeta? Ou seja, é como se ele estivesse pedindo, né? Onde está o Micaías, né? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio. Quer dizer, eu não me dou bem com ele, eu não gosto dele, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim, não fale o rei assim, né? Então veja, o que me parece aqui é que Josafá já ouvia, já tinha ouvido falar de Micaías. Por isso ele fala: Não tem mais ninguém assim, não tem mais nenhum outro aqui. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, é como se ele tivesse, na cabeça dele ele não fala o nome de Micaías, né? E aí Acabe fala como se estivesse informando algo novo a Josafá, mas o que me parece aqui é que Josafá já sabia, já conhecia de certa forma a história, essa inimizade que Acabe tinha por Micaías, né? Mas ele queria Micaías, ele sabia até, possivelmente ele soubesse até o motivo disso, né? Ele fala: Ele nunca fala de mim o que é bom, mas o que é mal, ou seja, o que mostra para nós que Micaías era um profeta verdadeiro, os outros eram falsos. Josafá sabia disso. Josafá estava preocupado com essa questão e ele queria ouvir Micaías, mas sem falar o nome dele. Queria que a iniciativa fosse de Acabe. Então o rei de Israel
Veja que Josafá ainda fala, não fale o rei assim, né? O rei não deveria dizer isso, né? Segundo a nova versão internacional, né? É, Josafá responde aqui para Acabe, não, o rei não deveria dizer isso. Por quê? Porque ele ficou preocupado, falando de um profeta de Deus, profeta verdadeiro, né? Ou seja, ele sabia do que estava. Acabe parece não saber, não ter percebido isso, ou percebeu e ficou quieto, né? Mas, assim, Josafá estava defendendo Micaías de certa forma aqui, né? E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na presença deles, né? Estavam profetizando, aqueles usam ainda em transe diante deles, né? E Zedequias, presta atenção em Zedequias aqui. Zedequias é o que mais abaixo, não estou enganado, ó. Zedequias é o que vai dar um tapa no rosto de Micaías e fala assim: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Ou seja, quem disse que o Senhor está falando comigo e com você ao mesmo tempo? Ele não está, né? Então é mais ou menos isso, né? Então ele vai lá, veja só, Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. 400 profetas, aparentemente liderados por Zedequias, e falando a mesma coisa. E aí o mensageiro do rei, qual foi o rei? Que, olha só, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías. Então, o mensageiro já conhecia já a fama do rei de Israel. E fala para Micaías o quê? O mensageiro que foi chamar Micaías falou, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Então, todo mundo está dizendo a mesma coisa, Micaías. Todo mundo está dizendo a mesma coisa. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Sua palavra também deve ser favorável. Ele falou, ó, todo mundo, todos os outros profetas estão dizendo a mesma coisa, que o rei terá sucesso. Fala a mesma coisa, ou seja, ele sabia o que estava para acontecer com Micaías, como se estivesse avisando: olha, Micaías, para que você não seja prejudicado, fale a mesma coisa. E aí Micaías, veja só o verso 14. Micaías diz: vive o Senhor, e o que o Senhor me disser, isso falarei. Então veja, o que ele estava falando, o que ele estava fazendo a partir de agora, foi o Senhor que instruiu, fala, faça dessa forma. E nós vamos ver que ele fez dessa forma por quê? Vamos ver, ele diz, ó, o que o Senhor me falar, eu vou falar. Veja, ele acabou de dizer, o que o Senhor me falar, eu vou falar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Olha só. Ele respondeu: ataque, serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? E como é que o rei percebeu que ele não estava falando a verdade? Provavelmente ele foi irônico, mas alguma coisa, de propósito, Micaías, alguma coisa na voz dele, a forma como ele respondeu, alguma coisa ali, provavelmente uma ironia, provavelmente ele fez questão de usar um tom de ironia, alguma coisa assim, para provocar o rei, para que o rei perguntasse para ele, para que incitasse essa reação do rei, para que ficasse nítido para todos que o rei também não estava confiante naquilo que estava sendo falado para ele e que ele percebeu que ele não estava, que ele estava sendo irônico, que ele não estava falando algo que ele realmente acreditasse, ou seja, Micaías estava deixando claro que ele não acreditava naquilo. Ele fez questão de falar, por isso falou: o que o Senhor me falar, eu vou falar. Então, provavelmente o Senhor tinha falado para ele: olha, você primeiro responde que ele vai ser vitorioso com alguma ironia, para ele perceber que você está sendo irônico, que você não está falando a verdade para ele de propósito, né? Para que ele perceba que você só está. Eu sei que você gosta de ouvir só o que você quer, só o que está favorável a você, então eu vou falar. Isso aqui fica claro no texto, ou seja, Micaías está de propósito mostrando para o rei que não era para ele ir desde o começo, sendo irônico com ele. E aí o rei fica nervoso. Eu quero que você me fale a verdade, como se ele quisesse realmente, né? Então disse ele,
No caso, Micaías, né? Micaías responde: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Estes não têm senhor, estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Ou seja, ele está dizendo: olha, Israel vai perder, mas o principal prejudicado vai ser você. E o restante do exército vai voltar em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Olha só, primeiro ele fala: Eu devo fazer você jurar que vai me dizer somente a verdade? Aí ele fala a verdade, ele fala assim. E aí Acabe fala para Josafá: Tá vendo? Eu não falei que ele só fala coisa ruim de mim, sobre mim? Então veja, era isso que o Senhor queria que ficasse evidente para as pessoas. Por isso que ele orienta que Micaías não fale de imediato, o Senhor vai perder. Ou seja, que ele incite Acabe, que foi isso que ele fez. A forma como ele falou: você vai ganhar assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom? Ele fala de alguma forma que fica nítido a todo mundo ali que ele está ironizando, que ele não está falando realmente o que ele acredita. Todo mundo percebe isso, provavelmente. E aí Acabe, para não ficar por baixo, obriga ele a se manifestar, dizendo assim: eu vou ter que obrigar você a falar a verdade. Obviamente ele não queria isso. E provavelmente ele não queria que Micaías fosse lá também. Por isso ele não convoca de imediato Micaías. Mas aí Josafá fala assim: olha, não tem mais ninguém aí. Então ele pensa assim, ele acaba deve ter pensado: bom, ele está falando isso, provavelmente ele já ouviu falar de um outro profeta que ele fala: tem Micaías, mas ele, né, e aí ele nunca fala nada bom a meu respeito, etc, né? Então disse ele, Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. E ao Senhor assentado sobre o seu trono, todo o seu exército do céu, todo o exército do céu estava junto a ele, sua mão direita e a sua esquerda. Disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Veja só, quem induzirá Acabe? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor. Veja, ele fala: via ao Senhor, ele estava tendo uma visão. E algumas visões, né, ou muitas, ou algumas visões, elas eram extremamente simbólicas no sentido de que Deus estava querendo dar uma instrução, ensinar uma lição, né? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Aí sai um espírito dizendo: eu induzirei. E o Senhor diz: com que? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então o próprio Deus diz para esse espírito: olha, vai lá que você vai conseguir. Então veja, e aí no verso 23, e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então veja, nesse momento, o que fica nítido aqui? E se a intenção de Deus fosse enganar Acabe, ele não teria ido lá avisar Acabe que os profetas dele estavam enganados. Então veja, se Deus faz com que todas as coisas andem dessa forma, para que Micaías vá lá e fale, ele dá essa revelação, ou seja, Micaías quando vai para lá, Micaías já havia recebido a visão. Então, ou seja, o Senhor sabia que Micaías seria chamado, deu essa visão para Micaías, disse como ele deveria se comportar inicialmente, depois como ele deveria, aí antes de revelar a visão, depois revelar essa visão, depois que o rei já tivesse ouvido tudo que todos os profetas, os outros profetas falaram. Então a intenção aqui do Senhor era enganar Acabe para que Acabe fosse para a guerra e morresse? Evidente que não, o texto está deixando bem claro que não. A intenção do texto, da visão, é mostrar que, olha, revele a Acabe que o que todos os profetas estão falando é mentira. Se Deus permitiu, se realmente essa conversa ocorreu, se o Senhor realmente disse isso, por que o Senhor disse, vai e você vai conseguir induzir ele a fazer o que é errado? Mas não porque ele ia ficar apenas com essa versão. Ou seja, o que o Senhor estava deixando claro ali para todas as pessoas que estivessem ouvindo era, olha, fique claro
que Acabe está recebendo mentira dos outros profetas e ele vai preferir acreditar nessa mentira, porque o profeta, antes de falar a visão, ele falou que, olha, você vai perder. Você vai perder, o povo vai voltar em paz, mas eles vão ficar sem dono, ou seja, você vai morrer lá. E aí ele fala essa visão que Deus deu para ele, ou seja, quando a gente combina tudo, veja que se torna indiferente se esse espírito pode ter sido o próprio Rassatan, assim como ocorreu com Jó, né? O espírito vai lá e fala, eu vou mentir para ele. E aí o Senhor fala, vai lá e fala, né? Mas Deus não permite que Acabe fique com a mentira. Ele vai lá e avisa por meio do profeta dele. E que tudo dá a entender aqui que as pessoas confiavam em Micaías mais do que em todos os outros. Tanto que a palavra dele fez muito efeito. Olha só. Zedequias, que é aquele que tinha feito o chifre de ferro e falado que o rei ia vencer e estava aparentemente ali liderando o grupo, diz assim: aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías, feriu a Micaías no queixo e disse: por qual caminho foi que o Espírito do Senhor, da parte do Senhor, saiu de mim para falar com você? Ou seja, ele está dizendo, o Senhor não está falando com você, você está mentindo. Está dizendo isso. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Olha só. O rei então ordenou, envie. Ou seja, Micaías estava tão confiante que ele fala: olha, você é um falso profeta. Deus já, assim como eles, Deus já tem Deus já tem reservado, preparado para você, vai acontecer. Você não quer aceitar. É como se ele estivesse dizendo: você sabe que você é um falso profeta, o Espírito do Senhor não está com você, etc. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, governador da cidade, né? Então disse o rei de Israel, né? Volta para que ele volte para Amon, governador da cidade. Não, perdão. O rei ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Ele faz questão de prender Micaías. Ou seja, veja que fica muito nítido para toda e qualquer pessoa que estivesse assistindo esse evento, vendo a ordem dos acontecimentos, ou seja, Josafá vai lá falar com o rei. O rei de Israel fala assim: olha, eu quero tomar de volta o que me pertence. Você vai comigo? Ele fala: eu vou, mas vamos consultar o Senhor primeiro. Ele vai chamar todos os outros profetas, menos Micaías. E aí Josafá fala assim: não tem mais ninguém aí, né? Ou seja, Josafá não confiava naqueles profetas e sabia que Acabe estava querendo manipular as coisas, né? E aí Josafá vai e fala: tem Micaías e tal, mas eu não gosto dele. E aí Josafá fala: não fala assim o rei, né? Não fale assim. Vamos ouvi-lo, né? Como se ele estivesse dizendo: vamos ouvi-lo, né? É importante ouvi-lo. Então Josafá não estava querendo ir. Ele falou, ele estava indo contra a vontade dele. Ao que tudo indica, né? É, E aí disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E ele fala assim: ó, ouçam todos os que estão dizendo. Ou seja, isso ficou público, ficou notório que Acabe estava indo contra a vontade de Deus, que as pessoas não confiavam, muito provavelmente as pessoas não confiavam. Josafá também não deixou claro que ele não confiava na palavra daqueles profetas, liderados por Zedequias. Nem Acabe concordava. Porque se para ele a palavra de Micaías não fizesse diferença, ele não iria insistir para Micaías falar a verdade para depois prender a Micaías. Fica evidente ali que ele ficou afetado pelo que Micaías falou. Ele estava ali, ele não gostou, mas não mais que isso, ele não gostou, mas assim, ele estava obstinado a ir. Mas ele acreditou em Micaías, ele ficou impressionado com a fala de Micaías, vamos ver. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. Então fica evidente aqui que ele
ficou afetado, sim, pela palavra de Micaías. Olha, eu vou me disfarçar. Você fica aí com as vestes reais e eu vou me disfarçar. Ele ficou afetado. Ele estava ali. Ele sabia que Micaías estava falando a verdade, mas ele acreditava que tinha um meio de burlar essa revelação divina, né? Então ele falou, então ele se disfarçou e ambos foram para o combate. Acho que ele acreditava assim, ó, se eu me disfarçar vai dar tudo certo, né? E o rei da Síria deu ordem aos capitães dos carros, que eram 32 anos. Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande. Ou seja, não lutem contra oficial, nem contra soldado, senão contra o rei de Israel. Então ele fala, vocês vão perseguir o rei de Israel. Destruam o rei, ou seja, é como se ele soubesse, destruam o rei de Israel e a guerra acaba. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, perdão. E aí os chefes viram, né? Os chefes dos carros viram Josafá e pensaram, é o rei de Israel. Cercaram para atacar ele, mas Josafá gritou, ele falou, eu não sou o rei de Israel. Ele deve ter gritado isso, né? Eu não sou o rei de Israel. É. E aí os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel e deixaram de perseguir ele. E de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro, tire-me do combate, fui ferido. Né? Então ele, é óbvio que ele falou, tire-me do combate, eu fui ferido, por favor me tira daqui, eu vou morrer, né? E aí ele foi retirado, né, de lá. A peleja foi crescendo naquele dia, o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da sua ferida corria para o fundo do carro. Depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria, ou seja, vão embora em paz. Vocês não têm mais dono, lembra que havia sido falado ali em cima? Olha, eles não têm mais dono, voltem cada um em paz para suas casas. Lavaram seu carro de guerra num açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam. Os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim, cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos do rei de Israel. Assim dormiu, descansou Acabe com seus pais antepassados, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E aí tem o restante da história aqui mais abaixo, né? Mas, basicamente, é isso que nós precisamos, né, da história. Então, veja, o que nós temos aqui? Acabe foi obstinado, Acabe sabia que aqueles 400 profetas não estavam falando a verdade, tanto sabia que eles não estavam falando a verdade, que ele se disfarçou, né? Ele incitou Josafá, Josafá dá sinais de que ele não queria ir. Primeiro ele fala, vamos consultar ao Senhor. Aí eles consultam 400 profetas. E aí Josafá fala, não tem mais ninguém? Acabe tem, mas eu não gosto dele, ele só fala mal contra mim, né? E aí Josafá fala assim, não fala assim, rei. Então ele fala, não, nós temos que ouvi-lo, é como se Josafá tivesse, nós temos que ouvi-lo. E aí ele chama, fica constrangido ali, chama Micaías. Aí o mensageiro de Acabe fala assim, olha, você sabe que todo mundo está falando a favor dele. Fala a favor dele também, senão você vai ser preso, senão você pode ser morto. Então, o mensageiro já conhecia a fama de Acabe, ou seja, o mensageiro também parecia gostar de Micaías e não ser assim tão favorável a, a Acabe, ou simplesmente ele, né, queria que a guerra ocorresse mesmo, né? Mas veja, ele alerta Micaías, ele fala, olha, se você não falar bem, pode ser que a guerra não ocorra, né? Então, pode ser as duas coisas, né? Ou ele gostava de Micaías, ou ele queria que a guerra ocorresse, né? É, o que a gente vê claro aqui como fato é que o mensageiro fala para ele, olha, todo mundo está falando a favor do rei, fala também, né? Então, ou fala também no sentido de que, olha, fala para que ninguém vá contra e nós possamos ir tranquilo para a guerra, ou fala porque pode causar problema para você, né? Mas o mensageiro conhecia a índole de Acabe e sabia que Acabe não gostaria, que Acabe estava obstinado aí, etc, né? E aí Micaías fala assim, olha, o que o Senhor me disser, isso eu vou falar. O que o Senhor me disser, isso eu vou falar. Mas primeiro, ele fala de um modo que fica evidente, não só para mim. Veja, ele está na presença de pessoas, por isso ele fala: ouvi-me todos,
né? Ou seja, os presentes que estavam ali. Então, primeiro, Acabe pergunta para Micaías, e aí Micaías fala assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Mas ele fala de uma forma que não só Acabe, mas todos percebem que ele está sendo irônico, que ele não está falando o que realmente ele quer falar. E aí, provavelmente, Acabe, se sentindo ali constrangido, fala assim: fala a verdade, eu quero que você fale a verdade. Mas por constrangimento, na realidade ele não queria que Micaías falasse o que realmente ele acreditava, que ele realmente tivesse visto e ouvido. E aí, Micaías fala: você vai perder, você vai morrer, o povo vai voltar em paz. Basicamente é isso que ele fala. E aí, ele fala: ó, tive uma visão, Deus falou, né? O que, que eu vou fazer para induzir Acabe aí para a guerra? E aí vem um espírito, fala assim: eu vou falar mentira para os profetas dele. Ele fala: vai que você vai conseguir, você vai ter êxito. Tá nítido que essa visão é para Deus deu essa visão para Micaías, para que Micaías falasse isso para Acabe. Depois de ter falado que ele ia perder, tá nítido que o Senhor estava querendo dar uma lição para Acabe, dizendo assim: você está dando ouvido para mentiras. Profetas estão falando mentiras para você. Em quem você vai querer acreditar? É claro que essa visão, ela me parece fazer muito mais sentido como uma visão simbólica. Ou seja, o espírito, seja qual for o espírito que esteja inspirando esses outros profetas, eles são espíritos de mentira. Não é para vocês acreditarem nele. Veja que está muito evidente ali na história, né? Por quê? Porque Micaías tinha acabado de falar: você vai perder, você vai morrer e eles vão voltar em paz. E aí ele fala essa visão, ou seja, essa visão é uma visão de alerta, ou seja, é muito provável que isso tenha sido uma visão simbólica, que isso não tenha acontecido. E que Deus revelou dessa forma para que Acabe soubesse. Ainda que Deus tenha trazido um espírito aqui para falar com esses profetas, foi só para desmascará-los, foi só para mostrar que esses profetas são mentirosos. Que os profetas não falam a verdade, que eles não são inspirados por Deus. E por isso Deus não concedeu a eles a verdade. Seria isso o máximo que nós poderíamos tirar aqui, mas a história mostra, deixa muito evidente que, olha, você vai perder, essa é a palavra do Senhor. O que os profetas estão falando é mentira. Zedequias fica tão incomodado que vai lá e dá um golpe no queixo, ou um tapa, conforme a NV, em Micaías, e Acabe manda prender, fala: prenda ele, deixa ele a pão e água, faça ele sofrer na prisão até que eu volte. E aí, é, eles levam Micaías e ele fica tão incomodado que fala: olha, eu vou me disfarçar, você fica aqui com as vestes reais, ainda colocando Josafá numa situação difícil, né? Ó, você fica com as vestes reais e eu vou é, me disfarçar. Quando ele fala isso: olha, eu vou ficar disfarçado para ninguém perceber que eu sou o rei. E você vai ficar com as vestes reais. É quase como se ele estivesse colocando. Porque ele estava disfarçado, mas ele estava protegido, né? É como se ele estivesse colocando um alvo nas costas ou na frente de Josafá. Então, o que nos parece ali é que Josafá estava indo meio que constrangido, porque assim, era isso ou perder o apoio de Israel, é o que me parece ali. É que ele estava indo, mas não estava indo tão à vontade, assim: olha, eu sou como você, o meu povo é como o seu povo. É assim, olha, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou aqui com você, né? Como se dizendo, para manter aquela união entre eles, né? E aí eles vão, Acabe morre, o povo volta e Acabe é sepultado. Ou seja, mesmo estando disfarçado, uma flecha teoricamente jogada ao acaso atinge Acabe. Então veja, e Acabe sabia que ele estava em risco, tanto que ele quis se disfarçar. E, ou seja, ele confiou na história, ele acreditou que Micaías estava falando a verdade. Ele sabia, mas ele estava obstinado, ele acreditava de alguma forma que iria dar certo, né? Então, talvez ele estivesse pensando assim: se eu me disfarçar para não ser atingido, conforme a profecia foi dada, talvez o meu exército e reunido com o exército de Josafá tenha alguma chance, né? E aí ele morre e o povo vai embora. Então veja,
Ele ficou incomodado com Micaías, ele sabia que Micaías falava conforme a palavra do Senhor, ele tentou burlar a palavra do Senhor, a revelação que foi dada. É, os profetas, aqueles 400 profetas não eram de confiança. Josafá sabia disso e por isso Josafá, de uma forma ali discreta, pergunta se não tem mais ninguém, né? Então esse é o contexto que me parece ser o contexto da história. Espero que tenha ajudado. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Espero aí que eu tenha colaborado aí com a interpretação conforme está escrito nas duas versões em português. E até o próximo estudo.